grande prazer estar aqui. Cumprimento a mesa, a professora Lírida, minha colega em diversos espaços acadêmicos, a mais querida professora, não somente aqui no PCB, mas também na Universidade de Fortaleza, tem o maior número de orientandos, querida pelos alunos e também pelos colegas. Caríssimo Pedro, Carol, Pedro fez mestrado lá, orientado pela Lírida, não foi? E Marcos Praxedes. Marcos foi meu aluno numa especialização precisamente denominada Direito e Processos Constitucionais na Universidade de Fortaleza. E Marcos me convidou para falar alguma coisa aqui para vocês nesse lançamento da especialização e no autógrafo do livro O Estado Brasileiro, a Evolução dos Entes Políticos, e eu fiz questão de atender esse convite. Sei que provavelmente um sacrifício para quem me escuta, porque eu não tenho o dom da retórica, mas por que fiz questão? Porque o Marcos é um gigante. Esse livro, por exemplo, que nós vamos apresentar para vocês no final deste encontro aqui, só saiu por causa dele, e não foi o único livro que ele organizou lá nessa especialização de Direito e Processos Constitucionais. Um aluno, na época, aluno dedicadíssimo e de um senso de trabalho que lembra um trator. Tem uma propaganda aí hoje em dia misturando inteligência e força, né, de um carro. Precisamente eu acho que essa propaganda poderia ser feita pelo Marcos. Então vocês, se há um coordenador que pode levar esta especialização a um bom termo, é o Marcos. Creio que é por isso que todos os convites que ele fez foram aceitos. E ele deu, inicialmente, a especialização estava estruturada para ser no meio da semana, eu mesmo não podia participar, e só eu acho que o Marcos não sabe, ontem eu estava em Recife, vim para poder atender o seu convite, e amanhã, 9 da manhã, Lírida e eu vamos participar de uma banca de mestrado do professor Saulo, que vai ser avaliado por nós somos suspeitos, porque somos, pelo menos eu, né, sou suspeito, porque sou orientador mas ele vai ser avaliado por um professor, o professor Carlos Marés, da PUC do Paraná. Da minha parte, enquanto orientador do professor Saulo, estou muito tranquilo. Bom, quando o Marcos me falou a respeito do evento hoje aqui, seria o evento de lançamento de uma especialização em Direito e Processos Constitucionais, bem como um momento de autógrafo de um livro designado Estado Brasileiro, a Evolução dos Entes Políticos, e me pediu para dizer algumas palavras, eu escolhi o tema federalismo. Por que eu escolhi esse tema federalismo? A escolha do tema federalismo decorre de alguns motivos. Um deles é que durante, eu acho que uns 12 anos, eu ministrei a disciplina de Direito Constitucional, mas tive que me afastar dessa disciplina de Direito Constitucional e hoje em dia sou mais dedicado a um novo campo do direito, chamado Direitos Culturais. Também venho ministrando Teoria dos Direitos Humanos. Mas, especificamente para alunos que pretendem fazer uma especialização em Direito e Processos Constitucionais, é interessante que saibamos dos temas estáveis do constitucionalismo brasileiro. E creio que poucos temas igualam, e creio que nenhum deles supera em estabilidade constitucional o federalismo. Desde a nossa primeira Constituição republicana,
de 1891, que esse país se declara federalista. Então, mais fortemente, eu diria que esse resguardo do federalismo é algo tão intenso que se enquadra historicamente em todas as cláusulas pétreas das constituições brasileiras que adotaram cláusulas pétreas. As duas únicas constituições brasileiras que não adotaram cláusulas pétreas foram precisamente duas constituições outorgadas e a grande razoabilidade para que elas não tenham adotado cláusulas pétreas. Precisamente a Constituição de 1824, com o poder moderador, e, portanto, o imperador queria efetivamente alterar a Constituição no todo, se assim o desejasse, se bem que era uma Constituição, normativamente falando, muito estável, mas o tema não é esse. E a outra foi a de 1937. As demais constituições adotaram essa ideia de um direito que não pode ser juridicamente mudado. Só pode ser mudado no plano da força ou no plano da política. Mas, mesmo assim, todas as outras constituições trouxeram estavelmente o federalismo como cláusula pétrea. Geralmente era dupla, república e federalismo. Mas essa Constituição de 1988, todos nós sabemos que não trouxe mais a própria república, porque nos permitiu fazer aquele plebiscito de 1993, no qual nós decidimos por manter república e presidencialismo, mas poderíamos ter decidido em favor da monarquia e do parlamentarismo. Portanto, essa estabilidade de um dos temas do direito constitucional justifica precisamente algumas palavras a respeito do federalismo brasileiro. Mas direito constitucional, e vocês vão ver isso muito intensamente numa pós-graduação, porque uma graduação é um momento de aprendizagem da linguagem jurídica, e uma especialização já é um momento de maior reflexão sobre o aprendizado realizado. E a minha fala vai ser no sentido de algumas reflexões, ou seja, uma introdução, que me empenharei para que seja estimuladora para cada um e para cada uma de vocês, no sentido de fazer reflexões e não apenas no sentido de aprender, por assim dizer, a linguagem jurídica. O histórico do federalismo brasileiro, eu diria que antecede a própria estruturação republicana. Todos nós sabemos que a Carta Constitucional de 1824, que é uma carta contemporânea às cartas europeias, por exemplo, a primeira Constituição escrita de Portugal é de 1822, do ano da nossa independência, e, aliás, ela está na raiz da nossa própria independência. A Carta de 1824, no seu início, foi unitarista. O Brasil, um país unitário, e precisava ser, senão, hoje em dia, provavelmente, o mapa que nós vemos não seria como é. Então, nasceu na estrutura constitucional brasileira um Estado unitário. Mas, na vigência da Constituição, que entre nós permaneceu durante 65 anos, o federalismo já se insinuou. Em 1834, nós tivemos uma reforma que passou a estabelecer aquilo que os doutrinadores mais profundos chamam de semifederalismo. Foi quando se estabeleceram alguns poderes para as casas
legislativas das províncias.